Fala, nação rubro-negra, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá, galera? Simplesmente, segue nós aqui, tá, botãozão vermelho, curte o nosso vídeo, tá, galera? Eu vou botar aqui pra vocês um vídeo agora, tá, galera? Flávio Prado contando a história todinha da trairagem. Realmente foi uma trairagem com o Dorival Júnior. Pra você assistir aqui no final, deixa o likezinho, tá? Galerinha, ele conta com detalhes, tá certo? Dá uma olhada, trairagem feia, tá? Dorival não merecia isso, tá, galera? Será que vai acontecer que nem aconteceu com o Paulo Souza, com o Victor Pereira no comando? Será que os jogadores vão fazer motim? E aí, o que é que tu acha dessa história toda? Deixa nos comentários, tá certo? E segue nós aqui para acompanhar mais notícias, para acompanhar mais vídeo top aqui para vocês, tá, galera? E outra coisa, tá, nação? Hoje tem Brasil, tá certo? 1h da tarde tem Brasil e Suíça, tá certo? Aquele abraço. Curte o vídeo. Ô Pedro, quando você tiver um tempinho e achar que for o caso, eu gostaria de falar sobre uma das maiores trairagens da história do futebol que aconteceu, que vazou de ontem para hoje. Essa história do Vitor Pereira. Eu gostaria de falar sobre isso se tiver um tempinho. Iremos falar também, daqui a pouquinho. Vamos falar. Daqui a pouquinho nós vamos falar. Estou impressionado. Eu já vi trairagem em futebol, mas essa é grande. Essa aí entra nas top 5. Com certeza. Impressionante. Hoje tem bastante tema para a gente poder debater. Tem bastante coisa. E daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto. Vitor Pereira, Flamengo, Dorival Júnior, enfim, tudo o que vem acontecendo nas últimas horas. E aí eu vou puxar o assunto com vocês. Vitor Pereira, Dorival, Flamengo, né? Tá dando o que falar esse assunto nas últimas horas. O próprio Dorival Júnior fez um vídeo, já a gente vai colocar aqui nesse especial Copa do Mundo, essa cobertura. A gente para um pouquinho de falar de Copa do Mundo para falar desse tema. Vitor Pereira, Flamengo e Dorival Júnior. O Dorival, ele se desligou do Flamengo ao saber do interesse do clube pelo Vitor Pereira. Flávio Prado. A coisa é um pouquinho pior, né? A coisa é um pouquinho pior. O Vitor Pereira despediu-se do Corinthians no dia 13, anunciou, né, que ia ser no dia 13. Dia 14 ele dá uma informação emocionada, uma entrevista emocionada, dizendo que gostaria de permanecer no Corinthians, mas que os problemas familiares o impediram, e ele voltou para Portugal. E é um direito dele, tá tudo certo. No dia 15, eu estive com o Dorival Júnior. O Dorival estava emocionado, estava um pouquinho diferente e tal. Naquele dia ele já tinha informação de que o Flamengo e o Vitor Pereira estavam conversando. Dia 15 de novembro, 48 horas depois do anúncio oficial da saída do Vitor Pereira por problemas familiares, quando o Duílio diz meu amigo e meu irmão, não sei o que e tal, todo mundo queria ficar, quase todo mundo chorando e tal, não sei o que. Eles estão conversando desde então e está fechada a negociação. Por isso, o Dorival Júnior foi embora. O Vitor Pereira é o novo técnico do Flamengo. Aí você vai perguntar, você, Flávio Prado, se você estivesse no Corinthians, tivesse uma proposta do Flamengo, você aceitaria? Claro que eu aceitaria. A condição de trabalho é melhor, o elenco é melhor, a possibilidade de investimento é maior. Sem dúvida eu aceitaria. Eu só não entendi por que envolveu família na história. Por que tinha que arrumar uma desculpa para para sair de um time para o outro? É uma coisa profissional, estou saindo. E tenho certeza que há um problema familiar mesmo com o Vitor Pereira. Mas me parece que a coisa é um pouco mais ampla e deveria ter sido colocada por ele. Não tem nenhum problema esse trocativo. Estou falando, fosse eu. O Vitor Pereira trocou o Flamengo pelo Corinthians. Parabéns, eu farei a mesma coisa. Condição de trabalho melhor, tá tudo certo. Todos nós fazemos isso na nossa vida profissional. O Dorival trocou o Ceará pelo Flamengo. Isso, sim. Exatamente. Não tem nenhum problema. O problema todo é essa história criada e no dia seguinte ele já estava conversando com o Flamengo e já fechou. Ele é técnico do Flamengo. O anúncio vai demorar alguns dias, mas tá fechado. Por isso que o Dorival foi embora. Porque o negócio tá fechado. Ele foi embora. Tô fazendo papel de babaca aqui, de palhaço. Tô discutindo o quê? Não tem mais o que discutir. Não tem. E, inclusive, o Dorival fala nesse vídeo que o problema nunca foi dinheiro. Chegou a sair uma notícia, ele pediu 3 vezes mais e tal, que também é o direito dele, óbvio. Isso é balela. Isso é balela. Não. Pode ser que tenha pedido mais, mas não é esse o tema. Você pediu 3, eu dou 2, ou dou 1, outro... Isso faz parte de negociação no futebol, né? Mas não foi isso. O problema não foi dinheiro. O problema foi que o Flamengo optou pelo Vitor Pereira no dia... Ele gostou do que o Vitor Pereira fez, até aí tá tudo ok. O que tá me causando estranheza é porque
criar essa história de que ele estava saindo do Corinthians exclusivamente porque a família não queria que ele ficasse mais aqui, ele tinha que ir para lá e tal. E eu até falei assim, parabéns, tem que cuidar da família mesmo. E já no dia seguinte ele começou a conversar com o Flamengo e fechou. Ele vai voltar para o Brasil. E ele sempre foi muito direto nas entrevistas coletivas. Ele nunca fugiu de nenhuma pergunta, de nenhum assunto. E vira e mexe, né, Flávio? A gente sabe disso. O Vitor Pereira, quando questionado sobre a permanência dele, ele falava até, né? Chegou a falar isso, né? Não, no Brasil eu só treino no Corinthians, eu tenho uma admiração pelo Corinthians. Isso eu acho bobagem, eu acho que o cara tem que ser profissional. Assim como o Guerreiro falou que no Brasil só jogaria no Corinthians. Isso é uma bobagem. Isso aí, eu acho que ele tem que ir para o time que lhe oferece melhores condições. O problema é porque essa história da família. Para quem envolver isso? E aí, Bernardo Ramos, Bruno Prado, Vitor Pereira, Flávio Prado deu informação aqui. Vitor Pereira já está fechado, já está acertado com o Flamengo. Talvez não tenha assinado o contrato. Mas saída do Dorival, chegada do Vitor Pereira. Bernardo. Vamos lá, eu concordo com tudo que o Flávio falou em relação à opção do técnico, ele é profissional, e também acho que o clube tem todo o direito de, ao término do contrato, ou até se julgar que aquele trabalho não está sendo bem feito, e o camarada estiver sob contrato, chega lá, pagar a multa e falar, ó, eu não quero continuar, tá tudo certo. Essas são relações de trabalho. O que não pode fazer, na minha modesta opinião, é negociar com o outro enquanto vai cozinhando o outro. Né? Falar aqui pro Dorival, não, vamos renovar, tá tudo certo, e ao mesmo tempo conversa com outro técnico. Fica aquela história de trocar o pneu do carro com o carro andando. Você mantém um outro profissional ali em negociações, enquanto isso já está de olho no Vitor Pereira. Que fosse, eu acho até assim, aí é uma questão de opinião, é subjetivo isso, eu acho o Vitor Pereira um técnico até melhor do Dorival, que o Dorival, embora eu ache o Dorival um bom técnico, é um bom técnico, mas acho que o Vitor Pereira está em outro patamar, outro nível. Como diria Bruno Henrique. Exatamente. Eu acho que é um técnico mais experimentado, um futebol mais competitivo, tal, aquela coisa toda. E que ganhou títulos e fez com que o Porto do André Vilas-Boas, lá atrás, jogasse melhor. Ele melhorou o time do André Vilas-Boas, né? O Porto foi tricampeão, ele ganhou o primeiro, o André Vilas-Boas, e depois os outros dois, quem ganhou foi o Vitor Pereira, inclusive deixando o Jorge Jesus de joelhos, em 2013, né? Com aquele gol do Kelvin. Mas o Flamengo deveria, ao término ali da Libertadores da América, ganhou a Libertadores, falou o seguinte, Dorival, seu contrato vai acabar, muito obrigado. A questão é que a gente não vai analisar apenas o resultado, e sim o desempenho. E eu acho que essa é uma análise que deve ser sempre levando em consideração o desempenho. E a gente não vai continuar contigo. Tá bom? Valeu, tá aqui o prêmio pela conquista dos títulos. Tá tudo certo. Agora, você precisa ter convicção, não é isso? Eu me lembro, por exemplo, o Palmeiras, né? Em 2015, ganha lá a Copa do Brasil, jogando futebol muito ruim com o Marcelo Oliveira. E aí renova com o técnico para a temporada seguinte e o Palmeiras cai com 40 dias de temporada na primeira fase da Libertadores da América. Ou seja, não foi feita uma avaliação em cima do desempenho do time. Foi ali no resultado, como disse o Bruno, tudo resultadismo, né? Para o torcedor, muitas vezes para o cronista, para o analista e muitas vezes para o dirigente. Tudo passa pelo resultado, nunca pelo desempenho, né? E o Palmeiras, claramente, em 2015, tinha problemas de desempenho, assim como o Flamengo, claramente, em 2022, em algumas situações, teve problemas de desempenho, sim. Agora, tudo é a forma como as coisas são tratadas, né? O Flamengo teria todo o direito, tá tudo certo, de chegar para o Dorival e falar muito obrigado, o seu contrato está chegando ao fim e não queremos renovar. Agora, negociar com o Dorival e, ao mesmo tempo, procurar o Vitor Pereira, e como trouxe aqui o Flávio Prado, acertar com o Vitor Pereira, aí tá errado. E que disse que isso aí é por causa da família. Exato. Aí não tá precisa fazer isso, gente. Entendeu? É a forma como é feito. Como disse o Flávio, eu me lembro assim, em 1989, o Bebeto trocou o Flamengo pelo Vasco na calada da noite, né? Recebeu uma proposta melhor, foi embora. Né? Em nenhum momento falou, não vou jogar em outro clube que não seja o Flamengo. Não, recebeu a proposta do Flamengo. À época havia o passe, né? Fixou o passe dele na federação, o Vasco foi lá, pumba, comprou. O Jorge Jesus já trocou o Benfica pelo Sporting, né? Que são dois arquirrivais. Inclusive o Jorge Jesus está longe de ser uma unanimidade no Benfica. Quando ele voltou em 2020, assim, tinha gente que não podia ver o Jorge Jesus pintado de ouro na luz, né? Mas ele voltou ao Benfica. São relações de trabalho. Isso pode ser feito. Tudo é a maneira
como clube, no caso Flamengo, e técnico Vitor Pereira, tratam essa situação. Aí fica feio, né? Bruno Prado, tá aí. Vitor Pereira no Flamengo, Dorival Júnior saindo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer até o vídeo do Dorival, que fez um pronunciamento nas redes sociais. Mas tá aí, Bruno. O Flávio, a gente sabe, tem boas fontes, muito bem informado e acaba de trazer essa informação de que o Vitor Pereira está acertado com o Flamengo. Bruno. Não, acho que aí a questão, né, até tudo dentro do que Flávio e Bernardo falaram, é a transparência, é natural, assim, acho que deviam naturalizar um pouco mais as opções que são feitas e bancar as opções que são feitas, né, porque no futebol existe um ar, assim, às vezes meio hipócrita, você está pensando uma coisa, só que você fala outra, porque se você falar o que você está pensando mesmo, você vai ter problema. E acho que são 2 contratos encerrados, né, que estavam sendo encerrados no final deste ano, tanto o contrato do Vitor Pereira com o Corinthians, quanto o contrato do Dorival Júnior com o Flamengo. E aí, quando acaba um contrato, você tem o direito de renovar ou não, né? No caso do Corinthians com o Vitor Pereira, foi o Vitor Pereira que não quis renovar. Ok, é um direito dele. E aí ele falou da questão familiar, que eu não vou dizer aqui que não tem, eu não sou eu que eu não sei, eu não conheço a família do Vitor. Eu também acho que tem, sim. Deve, com certeza, ou claro, muito provavelmente tem algum problema ali. Mas se ele está vindo para o Flamengo, não é um problema que o impediria de continuar no Brasil. Então, assim, acho que não teria nenhum problema se ele dissesse, não, tem um problema, mas é uma opção minha não permanecer, sei lá, porque acha que ali o Corinthians tem alguma questão que impediria de fazer um trabalho melhor, uma escolha profissional. Acho que aqui não tenho mais o que tirar desse elenco ou no clube, o clube tem as suas questões financeiras, não vai poder reforçar o elenco como ele gostaria, enfim, acho que ele tinha o direito de não querer permanecer no clube e poderia deixar isso bem claro, né? Porque a questão familiar, se ele estiver vindo para o Flamengo, é uma coisa que não o impedirá de seguir no Brasil. E do outro lado, do Flamengo com o Dorival, também, assim, o Flamengo tem o direito de não querer renovar o contrato do Dorival Júnior. Ele pode fazer essa opção. E depois a gente aqui, que é comentarista, os torcedores podem discutir, foi certo, foi errado, se renovaria, não renovaria, isso é outra coisa. Isso é opinião. Mas o contrato acabou e o clube tinha o direito de não renovar, como o próprio Dorival também tinha o direito de não renovar. Sei lá, o Dorival tem um convite da CBF para ir para a seleção. Tem tudo de, ele quer dar um tempo, vou renovar com o Flamengo, ou não quero trabalhar, como ele fez no Ceará. Ali era um contrato em vigência, mas eu não sei se tinha multa ou não, mas se tinha multa ele pagou, enfim, ele fez o que tinha que fazer para rescindir com o Ceará e vir para o Flamengo. Ele fez uma opção profissional. O problema é essa coisa de não ser transparente. Flamengo, nós achamos que o trabalho do Dorival teve os títulos, mas na nossa opinião aqui, pra gente é melhor um outro treinador. Tudo bem, depois a gente discute aqui nos nossos programas e o torcedor discute, mas é isso, acho que falta ser bem claro. Eu não estou renovando porque eu acho que aqui eu não posso crescer, ou eu não estou renovando porque eu acho melhor trazer o treinador. É só isso, né? Deixar bem claro que... E não ficar essa coisa, né? O que o Dorival até ontem, o que a gente sabia ou imaginava é que havia ainda uma conversa, ou pelo menos não estava encerrado. Havia a possibilidade dele permanecer. E não, pelo jeito, não, agora ele já não vai permanecer mesmo, mas pelas informações dos colegas jornalistas e de outras fontes também, o Flamengo já estava conversando há um tempo com outro treinador. A questão é, suponhamos que não dê certo, o Flávio trouxe a informação aqui, né? O Flávio... referência, todo mundo, né, Flávio, confira na sua informação. Obrigado, é isso, mas tá certo. A informação de repente essa, não bate, tudo bem. Às vezes pela repercussão ruim pode mudar a coisa. Isso, pode acontecer. Exato, tudo certo. Vai que amanhã o Vitor Pereira fale, sei lá, não vai dar por causa disso. Vazou e eu não queria que minha família soubesse por meio da imprensa, enfim, sei lá, né? Qual seria o plano B do Flamengo? Existe isso? Não, vamos atrás de um novo Paulo Souza, um técnico que tenha sotaque português ou francês, e a gente já discutiu isso aqui, né, Bruno, na Jovem Pan. O camarada, muitas vezes, no caso do dirigente, não vai atrás de uma ideia de jogo.
ele vai atrás daquilo que ele acha que pode dar certo, porque certa vez o Jorge Jesus deu certo. No momento que o Paulo Souza veio, a coisa era, vamos trazer um estrangeiro. Não só o Flamengo, mas português. Outros também. Português. O Atlético Mineiro também tem que ser estrangeiro. Ele trouxe o Mohamed. Independentemente da orientação tática que ele tem, né, Flávio? A gente já falou aqui sobre periodização tática, jogo de posição. Não existe uma escola portuguesa de futebol. Existem técnicos portugueses que são orientados por determinados métodos, né? E aí, Flávio, Bernardo, Bruno, o Dorival, ele fez bem, foi uma decisão acertada dele, inclusive de vir a público e esclarecer tudo, fazer esse pronunciamento. E aí, Flávio, Bernardo e Bruno? Foi digno. Ele, o problema não foi dinheiro, eu estava disposto a acertar, a continuar. E o Flamengo optou pela minha saída até e tá tudo ok. Aquilo que o Bernardo disse, nós queremos um outro treinador. Pronto, tá tudo certo, quero mudar de estilo. O problema é ser transparente, só isso. O resto, o problema é ser transparente. Vitor Pereira, gente, o Corinthians não pode me dar as opções que um outro clube pode me dar, eu quero fazer um outro trabalho, num outro local. Obrigado, Corinthians, foi ótimo, eu já porta no Brasil e vou cuidar da minha vida. Tudo certo, não tem nenhum problema, esse tipo de coisa. Aí vira trairagem, por baixo do pano, segura um cara aqui, segura outro ali, tá conversando por trás, aí cria-se uma situação, olha, um problema somente familiar. E, de novo, tenho certeza que há um problema familiar mesmo com o Vitor Pereira. Mas não foi por isso que ele não ficou no Corinthians. Realmente não foi. Um minutinho agora para o Bernardo Ramos e para o Bruno Prado. Vamos lá. Eu passo por isso. Dorival foi o que o Flávio falou, foi digno. Foi a única solução possível para o Dorival diante do constrangimento, né? De saber, de repente, terceiros, que havia uma negociação ali do Flamengo com outro técnico, né? Seria muito mais fácil o Flamengo, eu acho até que o Flamengo deveria ter feito isso após as conquistas de Copa do Brasil e Libertadores, chegasse no Dorival e falar, não, vamos renovar o seu contrato e tá tudo certo, cada um segue o seu caminho. Mas que fosse feito tudo de forma transparente, né? Eu penso dessa forma. E para você, Bruno Prado? Bom, é isso, né? Se ele recebeu a informação que tinha uma negociação com outro treinador e aí ele saiu, né? Ficou sem alternativa, né? O clube quer outro profissional, ele deixou o clube. Então, ele não tinha muito o que fazer. Dorival Júnior, diga lá, a postagem do Vitor Pereira, no dia que ele saiu, eu me sinto muito triste, queria muito continuar nesse projeto, mas não tem hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum, eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está vivendo na minha casa, por isso tenho que voltar para lá. Tá aí, palavras do Vitor Pereira logo após deixar o Corinthians. Números do Dorival no Flamengo, tá? Nessa passagem dele, 43 jogos, 26 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 77 gols marcados, 35 sofridos. Dorival Júnior, portanto, deixando o Flamengo. E a informação aqui da Jovem Pan, do Flávio Prado, que a gente sabe, tem bons contatos, o Flávio muito bem informado, o Flávio cravou. Dorival Júnior deixa o Flamengo e quem chega, já está acertado com o Mengão, é o Vitor Pereira, que acabou de deixar o Corinthians, logo após o fim do Campeonato Brasileiro, o fim da temporada aqui no futebol brasileiro. Então, tá aí a informação de momento. Vitor Pereira é o novo técnico do Flamengo para a temporada 2023. O Dorival Júnior se desligou do clube. A gente acabou de acompanhar o vídeo do Dorival nas redes sociais, ele passando uma mensagem para a torcida do Flamengo e também para as pessoas do futebol, explicando o que aconteceu e tal. Então tá aí, Dorival fora do Mengão e Vitor Pereira chega. Até uma pergunta para vocês, e a gente vai falar bastante desse assunto aqui na programação esportiva da Jovem Pan, Flávio, Bernardo, Bruno, rapidinho também, mas assim, para o Flamengo ter ido atrás do Vitor Pereira é porque o Flamengo está convicto, pelo menos eu penso dessa forma, de que o Dorival ele vai trabalhar na seleção brasileira. Será que foi por aí? Será que foi daí que iniciou a conversa com o Vitor Pereira ou não, Flávio? Acho que não. Não tem nada a ver. Eu acho que o Flamengo... Não sei nem se o Dorival... Eu gostaria muito, mas não sei nem se o Dorival está sendo cogitado para a seleção brasileira. O Dorival, por certo, não tem nenhuma informação a esse respeito. O Flamengo pensou nele e, de novo, é um direito do Flamengo. O Vitor Pereira, como o Bernardo disse, ele sempre engoliu o Jorge Jesus. Ele tem mais currículo que o Jorge Jesus lá em Portugal. Ah, são coisas diferentes. O Vitor Pereira é um mau treinador. Eu achei o trabalho dele do Corinthians muito simplório. Não vi nada demais, não ganhou nada, não fez nada demais. Nem entendi essa adoração toda por ele. Talvez nos treinos, talvez alguma situação que a gente não acompanhava, porque não há acesso a treinamentos.
mas o currículo dele é maior. Talvez o Flamengo tenha visto no Vitor Pereira, com um elenco melhor, com a qualificação melhor, com o repagamento em dia e tal, uma condição de fazer aquilo que o Jorge Jesus fez no Flamengo, até um pouco mais. Tá tudo certo, normal. Vitor Pereira saiu do Corinthians porque ele tem uma proposta melhor, uma possibilidade melhor de trabalho. Tudo normal. O Flamengo dispensar o Dorival Júnior. Tudo normal. O que não está normal é essa história de eu não vou para lugar nenhum, eu tenho que cuidar da minha família e tal, não sei o quê, e no dia seguinte começar a conversar com o Flamengo. Eu acho que isso é desnecessário. Desnecessário. Simplesmente isso. Não precisaria ser assim a condição. Agora, ele vai fazer um bom trabalho no Flamengo? Eu digo sempre, você estando no Flamengo, a possibilidade de você ganhar é muito grande. Como você estando no Palmeiras, a possibilidade de ganhar é muito grande. E aí, Bernardo, Bruno, essa situação envolvendo o Dorival Júnior, Vitor Pereira, o Flamengo, a gente não sabe também o que se passa nos bastidores, entre clubes e a CBF e tal, se existe talvez aí um recado da CBF para os clubes quando há a intenção de contratar um técnico, a gente não sabe nada disso. Pelo que informou o Flávio, entre Dorival e a Seleção Brasileira ainda não existe nada. Eu acho que a Seleção Brasileira não sabe nada, nem o que eles querem. Nem isso eles sabem, acho que depende da Copa. Não, Flávio, acho que não passou. O Dorival nunca foi um projeto de longo prazo no Flamengo. Isso era evidente. O Dorival, quando chega, tanto que o contrato é firmado até o final da temporada. Ninguém sabe o que é, Pedro. Foi apagar incêndio. Foi apagar incêndio. Chegou lá numa situação que era caótica, de vestiário, o time jogava muito mal com o Paulo Souza. Acho que os jogadores também... Não tem santinho nessa história, né? Na relação lá atrás, entre jogadores, dirigentes e técnico Paulo Souza. Foi um fracasso por N motivos, já muito bem explicados aqui. Mas ele chega ali para fazer com que o time jogasse um futebol minimamente compatível com aquilo que a gente sabe que os jogadores podem entregar e fazer com que o Flamengo fosse em frente ali nas Copas da melhor maneira possível. O Dorival entregou um grande trabalho, sobretudo ali nos meses de julho e agosto, principalmente em agosto, né? O Flamengo fez, se não me engano, o Flamengo teve 92% de aproveitamento naquele período, né? Naquele recorte ali. E depois o time perdeu desempenho, natural, né? Mas nunca foi, assim, claramente um técnico, tanto que quando eu vi a possibilidade, né, a notícia que circulou aí de Flamengo renovar por 2 anos com o Dorival, me surpreendeu. Não é nem o perfil dessa relação. A forma como o Dorival chega ao Flamengo não aponta para um acerto de 2 anos, né? Então, assim, não passa, definitivamente, eu acho que o Dorival não vai ser o técnico da seleção, não passa por questão de acerto, seja verbal, enfim, qualquer outro tipo de acordo com a CBF. Não passa, não é por isso. É porque não havia convicção. E o olhar e o consequente acerto com o Vitor Pereira aponta mais uma vez para uma história que eu falo faz tempo no Flamengo. O Flamengo não consegue, seja no mercado de jogadores ou de técnicos, garimpar talentos onde eles estejam. Sempre precisa estar em evidência. Foi assim com o Enzo Fernandes, quando o Mauro César trouxe até essa informação à época, que o Flamengo se interessou no Enzo Fernandes depois que ele estava no River Plate, que ele estava voando no River Plate. Aí vai lá, bate na porta do River Plate, quanto custa? 20 milhões de dólares, é óbvio. Ninguém foi atrás do Enzo Fernandes quando ele estava no Defensa e Justiça, mesmo quando foi atrás do Galeno. O Flamengo se interessou pelo Galeno, um ponta brasileiro, fez muito sucesso no Braga, o Porto tinha lá uma cláusula de recompra do jogador, foi lá e exerceu por 9 milhões de euros. O Flamengo se interessou quando ele estava no Braga já. Quer dizer, não tem ali uma avaliação do mercado para, de repente, contratar técnicos mais promissores por um valor mais baixo, como fez o Fortaleza com o Juan Pablo Voivoda, tampouco com jogadores.